Sabe aqueles projetos de software gigantescos que custam bilhões de dólares? O que será que define se um projeto desses vai ser um sucesso absurdo ou, bom, um fracasso monumental? A resposta não está no código e nem nos programadores. Está no que acontece muito, mas muito antes, na hora de criar o projeto base. Vamos pensar um pouco sobre isso. A resposta pode até parecer contraintuitiva. Geralmente não é a tecnologia, não são os desenvolvedores. Na grande maioria das vezes, o problema começa lá no comecinho. E as apostas são altíssimas, com milhões, às vezes bilhões em jogo. E olha só, essa citação aqui resume a questão perfeitamente. Quando os planos iniciais são meio vagos, incompletos ou simplesmente errados, o que acontece é um efeito dominó. Atraso gera mais custo, que gera mais atraso. É como tentar construir uma casa com uma planta que só diz precisa de quartos e um telhado. O desastre é praticamente certo. E é aqui que entra a solução: a engenharia de requisitos. Pensa nela como a disciplina que pega ideias abstratas e transforma em um projeto detalhado, um plano de ação. É literalmente a planta baixa do software, o projeto que vai guiar toda a construção. É o que garante que, no final, o prédio que sobe é exatamente aquele que era para ser. Ok, para a gente entender como essa engrenagem toda funciona, aqui está o nosso mapa. Primeiro, o valor desse projeto. Depois, vamos diferenciar os requisitos de quem usa e os do sistema. Aí, a gente entra na diferença fundamental entre funcional e não funcional. Vamos ver como é feito esse trabalho de investigação e, por fim, como manter tudo nos eixos. Então, vamos começar pelo começo. Por que esse projeto vale tanto? É simples. Um plano inicial bem feito é o que separa um projeto de sucesso do caos total. Não é só sobre evitar erros, mas sim sobre ter certeza de que o produto final resolve o problema certo e entrega valor de verdade. No fundo, um requisito nada mais é do que uma necessidade. Pode ser algo bem amplo, tipo, o sistema precisa gerenciar o estoque da empresa, ou algo super específico, como o botão de login tem que ser azul. A engenharia de requisitos lida com todos esses níveis de detalhe. Certo. Agora vem um desafio interessante. O mesmo projeto precisa ser entendido por pessoas muito diferentes. Desde um diretor que não entende nada de tecnologia, até o engenheiro que vai escrever o código. E para resolver isso, os requisitos são escritos em dois níveis diferentes. E essa diferença é crucial. Imagina assim, os requisitos de usuário são a lista de desejos de um cliente. Olha, eu quero um sistema que gere relatórios mensais. Simples assim. Já os requisitos de sistema são a planta do arquiteto, detalhando exatamente como esses relatórios vão ser gerados, quando, para quem e com quais dados. E o que é genial nesse exemplo é ver como um único desejo vira um plano concreto. Olha só como um pedido simples por um relatório mensal se desdobra em pelo menos 5 requisitos de sistema super precisos. Cada um deles especifica uma ação, uma regra, uma restrição. É isso que acaba com a ambiguidade. Agora, vamos para outra distinção que é importantíssima. Não adianta só saber o que o sistema faz, é preciso saber como ele se comporta. É a diferença entre as funcionalidades e as qualidades do sistema. Uma analogia que ajuda muito é pensar nos requisitos funcionais como os verbos do sistema. Pesquisar, gerar, calcular, eles descrevem ações. Já os não funcionais são os adjetivos. Rápido, seguro, confiável, eles descrevem as características, a qualidade do sistema em funcionamento. E aqui, a gente tem alguns exemplos bem claros de requisitos funcionais. Repara como cada um deles descreve uma ação ou um serviço bem específico que o sistema precisa fazer. São as funcionalidades que as pessoas vão ver e usar no dia a dia. Então, aqui está o ponto-chave. Se faltar um requisito funcional, pode ser um incômodo. Agora, se um requisito não funcional falhar, isso pode ser uma catástrofe. Pensa bem, de que adianta um sistema que faz tudo, mas é tão lento que ninguém aguenta usar, ou tão inseguro que vaza todos os dados? E essas qualidades, essas restrições, vêm de todos os lados. Podem ter a ver com o produto em si, como velocidade e usabilidade. Podem vir da própria organização, tipo padrões de desenvolvimento, ou podem vir de fatores externos, como leis de privacidade e outras regulamentações. E essa tabela aqui ilustra de forma brilhante como o abstrato vira concreto. Falar que o sistema tem que ser rápido é subjetivo demais. Mas quando se define uma métrica, como processar X transações por segundo, aí sim, a gente tem algo que pode ser medido, testado e verificado.
Isso garante que todo mundo esteja falando a mesma língua sobre o que rápido realmente significa. Certo, a gente já sabe que são os requisitos, mas como eles são descobertos? Esse processo não é nada passivo, é uma investigação ativa, um verdadeiro trabalho de detetive para desvendar as necessidades reais por trás dos pedidos. Esse processo todo funciona como um ciclo que vai se refinando a cada volta. Começa com a descoberta, coletando um mar de informações. Depois vem a organização, para transformar o caos de ideias em algo estruturado. Aí vem a negociação, para resolver os conflitos que sempre aparecem. E, por fim, a especificação, onde tudo é documentado direitinho antes de o ciclo recomeçar para um novo refinamento. E para fazer esse trabalho, o detetive de requisitos tem várias ferramentas. As entrevistas são a forma mais direta de perguntar. Cenários e casos de uso ajudam a visualizar como o sistema vai ser usado na prática. E a etnografia, que é basicamente observar as pessoas trabalhando, é super poderosa para descobrir aquelas necessidades que nem elas sabem que têm. E aqui está o grande desafio. O trabalho não é só chegar e perguntar o que você quer. É interpretar, é traduzir e, às vezes, é até ajudar as pessoas a descobrirem o que elas realmente precisam, separando o que é essencial do que é o impossível. É um trabalho de ponte entre o mundo do negócio e o da tecnologia. E para fechar um ponto fundamental, um projeto de software não é uma peça de museu esculpida em pedra. É um documento vivo. Ele precisa ser validado antes de começar a construção e depois gerenciado com muito cuidado conforme as mudanças inevitavelmente aparecem. Então, antes de qualquer linha de código ser escrita, o projeto passa por uma bateria de testes rigorosa. Ele está resolvendo o problema certo? Existem contradições? Algo importante ficou de fora? É realista construir isso com os recursos disponíveis? E o mais importante, dá para a gente testar e verificar se cada requisito foi mesmo atendido no final? E quando a mudança bate na porta, e ela sempre bate, ela não pode virar o projeto de cabeça para baixo. Existe um processo formal para isso. O problema é analisado, o impacto e o custo da mudança são avaliados e só então o projeto é atualizado de forma controlada. Isso evita que tudo se desintegre com a pressão da mudança. E a gente termina com essa reflexão. Se o projeto está sempre mudando, como saber a hora de parar de planejar e começar a construir? Encontrar esse ponto de equilíbrio entre ter um plano estável e, ao mesmo tempo, um sistema que pode evoluir, bom, essa é a verdadeira arte por trás de todo grande software. Uma arte que, como vimos, pode valer bilhões.